voltamos! Uma semana se passou e eu estou de volta. Vocês ficaram na curiosidade, eu tô igualzinha a semana passada, porque o vídeo eu continuei. Parei da semana passada, continuei gravando esse. É assim que as coisas funcionam por trás das câmeras. A gente já grava tudo que tem que gravar num dia só. Eu não tenho... Não. Trabalhei de trocar de roupa pra quê? Mudar cenário pra quê? As roupas que minha mãe tá passando continuam ali, ó. Do mesmo jeitinho, nem isso eu tirei. Ah, enfim. Vocês sabem que comigo não tem essa. Vamos lá. Quem não me conhece, card. Vamos dar continuidade ao vídeo da semana passada. Eu vou contar pra vocês a minha visão sobre tudo que eu vivi na minha infância, lá na chácara da família da minha avó. Bora pra vinhetinha. Curte, se inscreve. Simbora. Gente, que loucura, né? A gente pensando... Fico pensando nessas coisas que a gente passou. E é coisa de louco. Sério. E eu tinha 9 anos quando lá começou, né? E assim, eu tinha uma noção do que estava acontecendo. Eles não escondiam pra gente, eles falavam o que era. Eu acreditava em tudo que acontecia. Só que eu era criança e, como eu falei no vídeo da semana passada, a família da minha avó é muito grande. São 9 irmãos. Então minha mãe tem tia que é da idade dela, que ela brincou com as tias. Quando ela era adolescente, criança, ela brincou com as tias. Então os primos da minha mãe são da minha idade. Então eu falo que são meus primos, mas na verdade são primos da minha mãe e primos meus de segundo grau. A maioria dos meus primos que eu convivi nessa época da chácara são primos da minha mãe, mas eles eram da minha idade, entenderam? A confusão, isso acontece em famílias grandes. Vamos lá, deixa eu ver o que eu... Sim, aí assim, eu acreditava em tudo que acontecia lá. De todo mundo, que foi assim, gente. A família inteira largou tudo pra ir morar lá. Sabe o que é largar tudo? Emprego, vender imóvel, investir lá. Lá começou numa chácara pequena, depois que tudo veio acontecendo, que eles venderam um monte de coisa, eles compraram uma chácara próximo, umas ruas acima, maior, que foi onde foi construído 18 casas. São 9 conjuntos de 2 casas, as casinhas tudo iguais. E era lá foi lá que eu passei minha infância. Nessa outra chácara que tinha um caju, lá eu não lembro de muitas coisas lá, de eu ter vivido muita coisa lá. Eu ia lá para retiros, para quando fosse ter aparições, né? Minha avó disse que era todo dia 11, tinha aparições, então geralmente eu tava lá nessa outra chácara só nesse período e só quando eu estava lá, porque eu só ia lá pra chácara nas minhas férias ou feriado. E eu amava. Gente, vocês não tem noção não do que era aquilo. E eu não lembro dos perrengues de construção, eu já lembro com tudo construído. Pelo menos a maior parte construída. É um espaço enorme que a gente tinha para brincar. Eu e meus primos, tinha um pomar. Cara, lá era a coisa mais linda. Era uma comunidade mesmo, lá funcionava. Lá tinha gado, cavalo, porco, galinha, peixe. Tinha até um reservatório de peixe, gente. Tinha coelho, tinha rio. Ai, era bom demais ir pro rio com meus primos. Brincar no pomar, de fazer comidinha, colher as frutas, brincar de queimada. Ixi, a gente brincava muito. Foi uma infância muito boa. E claro que tinha essa parte religiosa que a gente também rezava. Tinha o texto dos jovens, Rosário dos Jovens. A gente tinha que ir pra missa, a gente tinha que ir pra vigília. A gente ajudava na quermesse, lá tinha até quermesse. A gente fazia quermesse, era muito legal, velho. E da família inteira da minha avó, dos 9 irmãos, gente, vocês entenderam? Dos 9 irmãos, só os filhos da minha avó que não toparam essa loucura. Nenhum filho da minha avó, nem o meu tio Fábio, nem meu tio Pereira e nem minha mãe. E minha mãe só não foi mais por causa do meu pai. Meu pai falou, eu não vou. Se vocês quiserem ir, vocês vão, eu fico indo lá visitar vocês, mas eu não vou.
E aí minha família não quis, né? Pra mim isso era horrível. Eu queria ter morado lá, meu sonho era morar lá com todo mundo, estudar no colégio. Lá tinha escola, vocês têm noção disso? Lá tinha escola, eu queria estudar na escola de lá. Porque minha avó e as irmãs dela, muitas eram professoras. E elas que davam aula lá. Gente, vocês têm noção? Funcionava direitinho lá. Plantação, comida, tudo, tudo, tudo. E aí eu passei minha infância toda lá. Eu ficava indo só nas férias. E quando eu ia, eu tinha que entrar na linha. Por exemplo, eu levava jogos. Jogo da vida. O jogo da vida mexe com dinheiro. Então, foi proibido. Quando eles viram que mexia com dinheiro, não podia. Eu vinha pra cidade, aí estudava, aprendia as coisas, ia pra lá, levava os treinos que eu aprendia. Levei a onda de pintar o cabelo com papel crepom. Nossa, aí fazia as crianças pintar o cabelo. Aí, no fim das contas, eu e minha prima, cara, a gente era vista como as do mundão, que só levava coisa errada pra lá. E não podia, não sei o que lá. A gente tinha que entrar na linha mesmo. Que as crianças de lá não era pra ter vaidade, não era pra ter luxúria, não era... Era pra viver de forma simples, sem ganância, sem vai... Não, sem... Mas era muito legal, muito legal. E lá eram 18 casas e tinha um refeitório bem no meio, assim, ó. E na hora do almoço e da janta, todas as casas faziam as comidas da sua família e levavam pro refeitório. Todas as casas. Gente, era muito legal. Aí sentava todo mundo no refeitório e todo mundo podia pegar a comida de todo mundo. Por exemplo, minha avó fez batata frita e o fulano lá não fez. Dá um pouquinho da sua batata, pegava. Lá tinha frango assado, aí da minha tinha bife. Eu não queria bife, queria frango, eu pegava lá. Cara, era muito fera, era muito legal. Era massa. E o refeitório é uma das coisas bem marcantes, que eu achava muito legal esse lance de comer todo mundo junto. E antes da refeição a gente fazia uma oração, tudo. Era tudo muito certinho pra ter acabado assim, né? Sei lá. Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre tudo que aconteceu, porque como eu era muito criança, e teve um período que eu me afastei. Com 15 anos, eu acho que com 15 anos eu já não ia mais lá. Que aí, né, já tava no segundo grau, farra, bebidas, amigos. Aí teve um período que eu me afastei de lá e foi quando, na época que eu me afastei, foi quando houve todas essas confusão. De gente se aproveitando da situação, aí começou a ter um monte de coisa errada, de mentiras, e aí acabou. Acabou. Mas eu não consigo falar pra vocês se eu acredito que aconteceu, que era algo verdade ou se era tudo uma farsa. Eu acho que tudo uma farsa não tinha como, porque funcionava muito bonitinho, gente. Eu não sei não. Eu acho que com o tempo as pessoas foram se aproveitando e aí acabou, né? Teve que acabar, teve brigas e tal, mas eu não consigo ter uma opinião. Só sei que aconteceu. Eu vivi. E eu acho que por um bom tempo foi verdade. Só vou saber disso sei lá quando. Ou lá tinha... O povo lá orava em língua. Quem é católico carismático vai saber o que eu tô falando. Tinha oração em língua. A minha prima morria de medo. Toda vez que começava a orar em língua, ela saía. Morria de medo. Das coisas que eu participei de lá, dessas aparições, eu lembro de algumas aparições, na verdade só lembro de uma. Que eu estava e ficava todo mundo em volta do pé do caju e a pessoa que via falando tudo que Maria estava passando para ela falava. Gente, ela falava nomes. Fulano, é pra você parar de não sei o quê. Cigarro. No dia que eu tava, ela falou que era pra parar de fumar. Ou a família da minha avó inteira parece que fumava. Você só via cigarro voando assim, o povo jogando cigarro pro mato. E eu também estive lá numa noite do terror, que também tinha parte humana aí. Minha avó resumiu bem resumido, mas tinha coisas cabulosas lá também. Eles falavam que era o diabo atentando, né? Incorporando, por isso que eu orava em língua para tentar exorcizar. Tanto que eu filme de exorcista não me abala. De jeito nenhum.
Eu não gosto de assistir filme de terror por causa dos sustos que a gente leva. Mas ficar impressionado com o exorcismo, com aquelas coisas que acontecem, porque eu vivi isso na minha infância e pré-adolescência e até adolescência, acredito que eu ainda ia lá. Eu teve uma noite do terror que eu tava lá. Eu lembro que eu tava lá, minha avó virou pra minha mãe e falou: Záulia, vai embora, o clima aqui tá pesado, o negócio aqui não vai ficar bom. Aí minha mãe falou que a gente ia embora, eu fiquei tão triste. Eu e minha prima, a gente chorava no caminho, porque a gente não queria ir embora. Lá era um paraíso pra gente. Um monte de criança, um espaço enorme, várias brincadeiras, enfim. Então eu e minha prima, a gente amava ir pra lá, a gente queria morar lá. E quando a gente ia embora, a gente ia chorando. E aí eu chorando, o carro da minha mãe quebrou bem na ponte da estrada de chão lá. O que aconteceu? A gente teve que voltar. Oh, mas eu voltei feliz. Pensa que eu voltei feliz. Porque não ia ter como continuar ir embora. Só no outro dia que meu pai ia lá socorrer a gente com o mecânico. Pois nessa noite, teve a noite do terror. Eu quis ir embora na mesma noite, mas não podia. A noite do terror foi cabulosa. Tinha umas pessoas rezando no pé da cruz e outras cantando. Era vigília. E eu tava lá nas que tava cantando. Gente, do nada as pessoas estavam no pé da cruz, gritaram e caíram pra trás. Aí viram uma correria, gente gritando, gente chorando. Aí eu lembro que minha mãe me pegou e saiu comigo lá pra dentro da casa. Aí recolheram todas as crianças pra dentro da casa. E a gente sem saber o que tinha acontecido. Aí falaram pra gente que tinha sido um boi. Tinha passado um boi lá no mato e assustou o pessoal que tava na cruz. Por isso que deu essa confusão toda. Mas não tinha sido isso, né? Acharam que era coisa do diabo, que não sei o quê, que tinha gente possuído, jogando Bíblia pro alto. Gente, sério, parece mentira, não parece? Mas é sério. E eu tô contando o que eu vivi, o que eu passei lá. E tirando essas coisas do terror, isso acontecia poucas vezes, não era? Eu não lembro de muitas noites do terror, não. Eu lembro dessa que eu estava e às vezes em alguma coisa, algum texto, algum rosário que estava rezando, alguém ficava possuído lá, mas aí eles oravam em língua e resolvia e tal. Enfim, cabuloso. Contando parece mentira, mas é verdade. Tô contando pra vocês, é verdade. Mas pra mim era perfeito. Banhar no rio, primos. Não, era bom demais, gente. E aí eu me afastei de lá, né? Com uns 15 anos eu me afastei. Foi quando aconteceu as brigaiadas todas. Aí lá ficou abandonado. O povo da Redondeza, que morava numas casas pobrezinhas, ocuparam as casas lá. Que o pessoal da família tudo não quis saber mais de lá, né? E lá é uma chácara que não pode ser vendida. Ela é uma comunidade filantrópica, se eu não me engano. Eu não tenho certeza disso. Só sei que lá não pode ser vendido. E lá é da família. E aí, depois que passou a raiva toda, depois que a poeira baixou da brigaiada, o pessoal começou a voltar lá. E começou a tirar o povo que não era de lá. Mandou voltar para as casas que eles já tinham. Muitos da família, aliás, muitos não, minha avó até falou no relato dela. Todos conseguiram se reestruturar de novo. Todo mundo já tem suas próprias casas em Brasília, em Goiás, em tudo. Empregos, todos já tem de novo. Todo mundo conseguiu reconstruir a vida. E lá continua tudo igual. Só que lá agora continua da família. Muitas pessoas têm casa lá, quiseram ter casa lá, só que lá agora não tem nada de comunidade, de regras. Lá agora pode... É um lugar de descanso. Minha avó, por exemplo, mora lá. Lá moram 3 pessoas da família. Só que todas as casas são da família. E tem gente da família que são donas, só que só vão lá em feriado, em férias. Porque moram pra cá e tem toda uma vida na cidade e tal. E aí, lá ficou mais como diversão e descanso. Lá agora pode escutar música, porque antes não podia escutar música. Lá pode beber, antes não podia, bebida alcoólica, fumar. Minha avó, inclusive, fuma, o marido dela bebe, a gente quando vai pra lá bebe. Lá agora tá uma chácara normal. E lá é maravilhoso. Maravilhoso. E agora que eu já tô velha, eu voltei a frequentar lá. Não, calma aí que eu pulei uma parte. Me afastei quando eu fiz 15 anos.
E na época da faculdade, eu ainda voltei a ir lá com os amigos meus. Vamos lá pra chácara. Gente, a melhor coisa é ir pra lá com quem nunca foi, com quem não sabe da história. E à noite, sempre senta lá a rodinha pra ficar conversando. E sempre que tem alguém diferente que não sabe, a minha avó, com as irmãs dela, com quem tiver lá na chácara que viveu, começa a contar as coisas. E elas contando, é sensacional. As pessoas ficam assim, ó. Tem gente que fica com medo. Eu, na época, eu tinha medo. Eu não ia em escuro de jeito nenhum. Não olhava pra onde tava escuro. Eu tinha medo de ver o diabo. Fiquei um pouco traumatizada com essas coisas do lá ele. Mas hoje em dia não tenho mais medo, não. E a chácara do pé de caju era nossa que eu falo da família. Até um tempo desse, mas vendemos ela. O pé de caju continua lá. Eu voltei a ir lá no pé de caju, voltei a levar amigos meus lá. Quando eu voltei lá com um amigo da faculdade, o Heitor já levei lá. Nessa época que eu fui com um amigo da faculdade, foi eu, o Heitor, esse meu amigo da faculdade. Uns amigos meus lá. A gente levou eles lá nesse pé de caju. Aí a gente tá entrando, andando. O meu tio, sacana, pegou um monte de pedra e jogou no telhado, sem ninguém ver. Pensa no barulho. Meu amigo da faculdade correu tanto pro rumo da porteira. Foi muito legal. Porque as pessoas ficam com medo, ficam impressionadas com tudo que aconteceu lá. E acredito que você também deve estar. Mas somos normais. Todo mundo é normal. Temos nossos doidices, mas... E lá agora tá maravilhoso. E agora eu tenho uma casa lá também. Porque minha avó pegou... Minha avó sempre teve casa lá. E uma irmã dela morreu e a casa da irmã dela era dupla. Eu falei que tem conjuntos de 2 casas, né? Aí teve gente que pegou um conjunto depois de tudo, tá? Depois que acabou. Abriu o meio e fez uma casa só. E aí minha avó agora pegou uma casa assim, que são 2. Só que na verdade é minha e dela. Aí agora eu tenho uma casa lá, dividindo com a minha avó. Tô indo pra lá direto agora, depois de velha, porque... E é normal. Criança, ame pra lá, as crianças. Aí chega na fase que começa a sair, a namorar, a paquerinha, já não gosta mais de ir pra lá. Só vai pra lá à força no Natal. E depois tem a fase que a gente volta a frequentar lá. Tanto pra beber sossegado, sem ter que dirigir, ou só pra descansar. Quando a gente fica velho, a gente precisa de uns momentos assim. E eu tô nessa fase de voltar pra lá, tanto que a casa lá eu tô arrumando aos pouquinhos, que ela tá bem destruidinha, precisando de umas reformas. E lá é igual a gente tava analisando. Arrumar as casas lá não é investimento. Lá é gasto, porque lá não pode vender. Por exemplo, se eu não quiser mais a casa, eu falo, ó, não quero mais. Entregue a outra pessoa da família, vai pegar. E só pode gente da família, a gente não vai abrir pra quem quiser, porque senão vai virar bagunça. E como lá é da família, e não pode vender, sempre vai ter gente da família lá. Eu acho que vai lá ficando, passando gerações por gerações. Agora, em 2020, lá já tem vários primos meus que eram crianças que tá com casa lá. Tem eu, Nora, né? Já tem uns 4, 5, já tem uns 5 primos que tem casa lá, são 18 casas. Aí a minha prima até falou, caramba, nossa geração todinha tá pegando casa, né? Eu falei, filha, a gente vai ser os próximos velhos de lá. Os velhos que ainda existem já estão se indo, né? A próxima geração é a nossa, lá. E eu já tô com minha casinha lá e não pretendo me desfazer dela nem tão cedo. Me imagino aposentada, indo passar uns dias lá pra sossegar. Igual minha avó tem uma casa aqui, mas ela vive mais lá. Ela fica uns 2, 3 meses sem vir aqui. Nessa época de pandemia que estamos vivendo. Desde fevereiro. Acho que desde fevereiro minha avó não vem pra cá. Pra dona de casa, só tá lá. Então é isso, minha gente. Espero que agora tenha ficado claro as histórias da chácara. Não achem que a gente é doido. Foi só coisas que aconteceram. Fatos. Fatos reais, tá? Beijo. Até o próximo conversa. Comenta aí. Peraí. Meu pé. Comenta aí o que vocês acharam dessa loucura. Vocês acreditam nisso? Vocês pesquisaram sobre Mendigore? Então me diga aí, tá? Beijo. Compartilha. Fui.